Ó Deus, mestre, como disse bem o nosso mestre, né? O ambiente já estava formado com a emissão dos mantras, né? E uma das coisas que eu tenho notado aqui na cidade ocidental, não nesse trabalho, né? Mas nas vezes que eu venho aqui, é que o mestre Márcio, né? Tem quase que como uma cultura, né? O médium emitir mantras, né? E posso dizer para os senhores que nós ainda, né? O corpo mediúnico, me parece, que ainda não é tão consciente da importância da emissão dos mantras, né? Principalmente quando está prestes à abertura de um trabalho, né? Então, com certeza absoluta, há uma manipulação de energia. Os mantras, eles têm por propriedade também fazer com que as falanges elas se aproximem, tanto que nós temos mantras dos frutos velhos e assim sucessivamente, né? Então, com certeza isso está garantindo para o nosso trabalho, né? A eficiência, né? Que a gente espera que ele realmente possa produzir. Bom, o mestre Márcio falou de evangelização. Eu realmente não estou aqui como evangelizador, não, né? E, inclusive, o mestre me perguntou se era um curso. Eu falei, não, mestre, isso aqui não é um curso, porque, a bem da verdade, os nossos cursos, eles já estão muito bem definidos. São as aulas do desenvolvimento, quando o médium vai receber a sua plaquinha, depois as aulas de iniciação, para ele fazer a sua iniciação da Armochinha, aula de elevação, para elevação de espada, aula de centúrio e o curso de sétima. Se fala muito do curso chamado Estrelas. Olha bem, esse curso Estrelas, que também foi um trabalho realizado pelo Trino Tumusti, né, o mestre Mário Sassi, ele só foi uma vez, não foi um curso como o curso de Centúria, por exemplo, certo? Vou falar aqui porque alguns dos mestres aqui presentes são o Oliban. O adjunto Oliban foi quem criou praticamente formou um curso, mas esse não é um curso que faz parte, né, dessa programação de cursos da doutrina do amanhecer. Tanto que não foi dado nenhum radar, não foi feita nenhuma consagração. Eu até entendo que o curso Estrelas, ele foi como que um trabalho de conscientização do Trino Tumusti para as estrelas que estavam chegando naquele momento na nossa doutrina. Então ali foi como que uma preparação do mestrado. E é claro que a gente vai entender como preparação essa coisa de plexo, entendeu? Então, são coisas, inclusive, muito profundas, né? Então, meus irmãos, é claro que a gente espera que o resultado possa ser o melhor possível, né? Mas eu estou aqui sem essa ideia de que estaria dando aula para os senhores, porque eu estou vendo todos aqui mais do que credenciados, né? Mas lendo o trabalho do seu Mário, esse trabalho, eu percebi também que o seu Mário, ele, de vez em quando, ele pegava algum trecho do Evangelho, certo? E eu procurei refletir o porquê, né, que o seu Mário pegava alguns trechos pequenos, né, do Evangelho, por que nós usamos o nosso Evangelho ali na mesa evangélica. E aí, sentando no farol da mesa, abrindo o Evangelho, de repente eu encontrei um trecho que eu achei assim fantástico e que se encaixa bem, inclusive, com aquilo que o seu Mário pretendeu nesse chamado, né, curso de evangelização. Diz o seguinte: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista. E aqui o João Batista está se referindo a nosso Senhor Jesus Cristo. É o quanto que Jesus tem que entrar dentro de nós para que a gente deixe de ser um pouco daquilo que a gente é. Não sei se está dando para os senhores compreenderem. Porque a partir do momento que realmente nosso Senhor Jesus Cristo
estiver entrando dentro de nós, realmente essa parte nossa, principalmente aquela que não é boa, ela vai deixando de existir. E a proposta da nossa doutrina é exatamente isso. É o quanto que cada um de nós vai conseguir colocar nosso Senhor Jesus Cristo dentro do nosso coração e, a partir daí, a influência que isso vai ter nos nossos atos, na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque falar de Jesus, isso é fácil, certo? Então, hoje, qualquer pessoa fala esse nome. Eu tenho um amigo, é o primeiro mestre, é o Betinho, que é o aparelho do Maran. Então, o Betinho falava uma coisa que eu achei fantástica. Ele dizia o seguinte: na época de Jesus, foram muito poucos os que ouviram falar de Jesus. O mundo era pequeno e só quem estava praticamente ali em volta, né? Aqueles que acompanharam depois. Mas o quanto que esse nome ele se propagou ao longo da história da humanidade nesses 2000 anos. Então, hoje, o mundo tem 7 bilhões de pessoas, né, de seres humanos. Pelo menos a metade já ouviu falar e tem como imaginar quem foi nosso Senhor Jesus Cristo. Como que houve essa propagação de um nome de alguém e que perdurasse por tanto tempo? E aí o seu Mário explica isso muito bem. Porque existe dentro de cada um de nós o que ele chama de partícula crística. Então, nesses 2000 anos, todos os espíritos, né, que estiveram, que estão em trânsito nesse planeta, eles têm dentro de si essa partícula. E aqui o apóstolo, ele está procurando deixar claro que se existe dentro de nós essa partícula, essa luz, é o quanto que seria importante nós fazêssemos com que ela crescesse dentro de nós. É fácil? Com certeza não é. Entendeu, mestre? Talvez na vida o sentido de valorização das coisas se dê pela luta que se empreende em conseguir aquilo que se quer. Se a gente for analisar os nossos templos, o nosso povo não é um povo que trabalha com dinheiro. Então, como é que você constrói uma obra como essa? Se nós fôssemos, hoje, fazer uma conta de uma obra desse porte, não dá nem para imaginar o quanto que seria. Teria que se gastar de dinheiro. Como que isso foi conseguido? Como que se conseguiu isso? Talvez até se perguntasse isso para o nosso mestre adjunto, ele tivesse dificuldade de falar isso, certo? E olha que todo esse esforço, ele foi empreendido em busca exatamente disso, de tornar vivo dentro de nós a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, que pudesse transformar as nossas vidas, né? E mais lá na frente, tem outra coisa também, lendo o Evangelho, eu achei interessantíssimo: não vale impor os princípios da fé. Mestres, a fé é uma coisa muito individual. Não tem como a gente tirar de dentro de nós a nossa fé e colocar no outro. A fé é uma coisa espontânea. A doutrina do amanhecer, e o mestre Bálsamo que falava isso muito bem, ele chamava de manifestação espontânea. Então, também, por mais que um mestre sente aqui na frente dos senhores, e de repente poderia ser um outro mestre, e eu estar sentado ali, a gente não poderia estar imbuído do propósito de estar tentando convencer alguém a acreditar mais na doutrina, no mentor ou no próprio Cristo. Esse é um trabalho puramente individual. A gente tem que se esforçar para se melhorar. A melhora, ela não vai ser imposta. Quando você senta ali num trono, o mentor não vai impor a você nada.
Acho que em nenhum momento dessa doutrina, a não ser que tenha ocorrido uma interferência de uma entidade sofredora, mas está muito claro que os nossos mentores eles não impõem nada. Quando às vezes a pessoa senta ali, ou o médico, o mestre, senta num trono e está com alguma dificuldade e pergunta ao preto velho o que ele deve fazer, o preto velho dá uma mensagem muito bonita, mas no final ele diz o seguinte: meu filho, escolha com o coração, entendeu? Ele transfere automaticamente para você a responsabilidade de, em relação à sua vida, quem tem que decidir é você. E se porventura eu estivesse falando aqui alguma coisa com a ideia de interferir, os senhores podem ter certeza absoluta que a presença dos mentores eu estaria comprometendo, ou qualquer mestre, porque os nossos mentores, eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Então, realmente, essa ideia de evangelização, eu começo a entender que é muito mais realmente de tentar conscientizar cada um da responsabilidade que ele tem em relação a si mesmo, dos seus atos, dos seus pensamentos e daquilo que ele vai fazer da vida. E é claro que, como um iniciado, se espera sempre dele o melhor. O mestre que preparou a Tia Neiva, o mestre Mahan, numa de suas cartas, ele diz o seguinte: a um iniciado de nosso Senhor Jesus Cristo não é permitido errar e dizer que foi envolvido por correntes negativas. Só existe uma palavra: consciência. O que quer dizer que todos nós que estamos aqui, nós somos conscientes. Nós não podemos reivindicar para nós, a partir do momento que nós agimos, e quando eu falo agir, às vezes é um pensamento. O pensamento, ele já é uma ação. Então, a partir desse momento, se ele não for bom, se ele for negativo, você é considerado consciente. Não foi por acaso. Então, nós somos conscientes dos nossos atos, né? Tudo que nós fazemos, sim, é contabilizado perfeitamente. E aí, meus mestres, continuando, eu vou ler aqui um trecho que eu retirei de uma das aulas do seu Mário naqueles 7 fascículos, mas eu retirei porque é da maneira, inclusive, que ele encerra essa terceira aula. Eu não estou aqui repetindo palavra por palavra, nem tentei decorar nenhuma dessas aulas. Eu dou uma lida, tento fazer um resumo. Mas isso daqui eu não peguei nem desse material. Mas o seu Mário diz o seguinte, palavras do Trino Tumuxi, mestre Mário Sassi. A doutrina que nós estamos recebendo é de amor, humildade e tolerância. Essas são as únicas coisas que as pessoas estão esperando de nós. Não tente ser amigo, nem admita ser inimigo de ninguém no recinto do vale. Seja apenas médium e evite ser o cidadão. O médium não faz negócios, não namora, não discute futebol, nem pede dinheiro emprestado. Isso quem faz é o cidadão. E você só é cidadão depois que atravessou o portão do vale e entrou na estrada. Quando você atravessou o portão para entrar, você deixa o cidadão lá fora e se torna médium. Deu para entender, mestre? Para mim, é mais claro do que isso, impossível. É bem provável, não posso fazer essa afirmação, que muitos dos nossos problemas, eles passam pela falta da prática exatamente do que está escrito aqui. Isso foi escrito por
isso foi ensinado, isso é para ser falado no desenvolvimento quando nós estamos começando. Inclusive aqueles fascículos, eles foram escritos para serem distribuídos no desenvolvimento. Mas eu estava analisando o quanto que muitas vezes nós somos muito mais esse cidadão aqui dentro e nos esquecemos de ser o médium. Até porque o próprio contato, que nós falamos muito dele, o contato com o plano superior, o contato com os mentores, esse contato, ele também não pode se dar, ou ele só acontece quando você está dentro do templo uniformizado. Então é importante de se entender que o mentor é alguém que nós deveríamos buscar ao máximo a companhia dele para todos os momentos da nossa vida, porque a partir disso é bem provável que a gente estivesse muito mais acertando do que errando na nossa caminhada. Então, o mentor não é alguém que só vai estar presente na nossa vida na hora que você coloca o uniforme, que você está dentro do templo num trabalho. A ideia seria de que nesses momentos o seu mentor estivesse realmente o mais próximo possível de você do que em qualquer outro momento da sua vida, entendeu? Porque você tem todo um contexto criado, né, e que foi trazido através da nossa mãe clarividente, né, tudo isso exatamente para facilitar o máximo que fosse possível esse contato, certo? Então, mas quando a gente continua, né, como o seu Mário fala, atravessando o portão e continuamos sendo o cidadão, então, com certeza absoluta, é bem provável que isso comece a ter alguma influência em nós não conseguirmos exatamente atingir o objetivo, principalmente daquilo que nós estamos em busca. Eu me lembro que na nossa reunião passada, eu peguei um trecho em que o seu Mário fala que nós fomos preparados para a nova estrada. Então, automaticamente é como se a nossa conduta tenha que ser voltada na prática, com atitudes, com gestos, com pensamentos, nessa chamada nova estrada. E aí ele fala, né, que nós não seríamos capazes de avaliar o sofrimento, né, que nós iríamos nos colocar quando nos afastamos da prática dos ensinamentos da chamada nova estrada. Isso quer dizer que também não é o fato de nós termos entrado na doutrina que a partir desse momento é que nós estaríamos credenciados como alguém que veio preparado para essa nova estrada. Nós viemos preparados, saímos preparados dos planos espirituais. E aí, se nós formos analisar as aulas de Centúria, quando se fala de sono cultural, aí nós iríamos entender que o que acontece na nossa vida antes de nós chegarmos no templo está muito relacionado, entendeu? Algumas cobranças, algumas dívidas, alguns reajustes, inclusive que por força deles a gente chegaria no momento certo, né, a bater na porta de um templo do amanhecer. Então, meus mestres, voltando aqui, né, já que é uma coisa do desenvolvimento, que a gente procure analisar realmente, né, o que é o tempo, o nosso tempo, dentro do recinto do Vale do Amanhecer. E também o recinto do Vale do Amanhecer não é o templo. O recinto do Vale do Amanhecer é essa área. Inclusive, eu me lembro que quando eu fui morar no Vale do Amanhecer, né, foi a pedido da tia Neiva, foi quase até como se a tia Neiva, quase não, foi uma profecia que ela fez. Eu não tinha nenhum desejo de morar no Vale. E numa conversa com a tia Neiva, ela chegou para mim e falou assim: meu filho, você mais cedo ou mais tarde vai vir morar aqui. Eu mentalmente pensei o seguinte: eu acho que a tia Neiva errou, eu não vou vir morar aqui, não quero vir morar aqui. E de repente, quando eu me vi, eu estava morando dentro do Vale do Amanhecer.
E eu comecei a perceber, olha bem, mestre, eu comecei a perceber o quanto que morar no Vale do Amanhecer, não era ir para o templo, não. Porque morar no Vale do Amanhecer até coloca o templo muito perto da gente. O quanto que ir morar no Vale do Amanhecer, a partir do momento que eu tivesse uma certa conduta, o quanto que aquilo foi bom para mim, para a minha vida, morar no Vale do Amanhecer. Então, o que eu entendo, dentro do que o seu Mário está falando, é que se um médium, se um mestre, ele, quando coloca realmente, né, se prepara na sua casa para vir ao templo, para um retiro, para um trabalho oficial, ou mesmo que ele venha só para fazer uma mesa, a última, e vai embora, se ele realmente se esquece das coisas lá de fora e deixa elas lá fora e entra, atravessa essa porta, esse portão, ele abre ali o seu plexo, a partir do momento começou realmente esse trabalho espiritual, porque essa área, ela é como se fosse uma coisa sagrada. Essa área, ela é uma área sagrada. Nós é que violamos esse sagrado exatamente quando nós trazemos muito do cidadão aqui para dentro. Quando nós começamos a misturar as coisas, entendeu? Às vezes perdemos longos tempos com crítica, com julgamentos, com discussões, entendeu? Com negócios, certo? E não sei se os senhores sabem, mas como o trabalho é voltado para o que o seu Mário falava, ele inclusive falava na aula dominical. Não é porque você está no Vale do Amanhecer, você ainda não se tornou um atestado de bons antecedentes. Então não pega a sua filha e entregue para casar só porque é do Vale. Não. A maioria das pessoas entram na doutrina porque elas precisam melhorar. Elas chegam aqui exatamente porque elas não eram tão gente boas. Elas estão aqui para se tornarem gente boas. A doutrina é a grande oportunidade que nós estamos tendo, ou que a maioria está tendo. Eu acredito que existam muitas gente boas realmente aqui dentro. Certo? E também se não fosse assim, meu Deus do céu. Então existem realmente muita gente boa aqui. Mas um grande número, ele veio aqui e é a grande oportunidade que Deus Pai Todo-Poderoso está dando para a gente de melhorar. Aí a gente vai voltar lá para cima. É o quanto que você vai deixar, não vou nem falar de nosso Senhor Jesus Cristo, mas é o quanto que você vai deixar essa doutrina entrar dentro de você. Com certeza absoluta, a transformação, ela pode ser muito grande, mas muito grande mesmo. E isso, eu digo para os senhores, que é muito fácil das pessoas sentirem, as pessoas que estão ao nosso redor, elas poderão nos afirmar se nós estamos mudando, porque talvez elas nos conheçam muito bem. Às vezes, quando uma pessoa ela é agressiva, para ela se torna natural ser agressiva. Para quem está recebendo a agressividade, não é legal. Mas para quem está recebendo a agressividade, se ele perceber que essa agressividade está diminuindo, aí para ele é uma coisa interessante. Poxa, o que está acontecendo? Por que está ocorrendo essa mudança? Então, essa é a doutrina, quando a mudança ela é para melhor, ela é para o bem. Então, meus mestres, a ideia realmente de tudo isso, e aí a gente poderia falar dos nossos trabalhos, dos rituais, da chamada lei do auxílio, do porquê da lei do auxílio, da prática através da lei do auxílio, que é bem da verdade, o que nós chamamos de lei do auxílio é a caridade. E como disse muito bem o mestre Mahan, a nossa caridade é tentar despertar o espírito.
Ele ainda fala, quem tem muito dinheiro pode alimentar muita gente, dar comida, isso é uma coisa. Agora, só quem tem conhecimento espiritual é que pode tentar despertar no outro essa ideia e promover essa mudança. A mudança é fazer com que cada um aprenda a considerar e nunca se isentar da culpa. É fundamental que a gente assuma realmente a responsabilidade dos nossos atos, que nos conscientizemos dos nossos atos e não do ato do nosso vizinho. Porque muitas vezes nós estamos olhando para a vida do vizinho, vendo uma série de falhas e de erros, é como se nós fôssemos perfeitos. A partir do momento que eu começo a criticar alguém, é como se eu fosse alguém perfeito. Eu não tenho nenhum defeito. Eu estou olhando defeito em todo mundo. Então, quem está precisando de uma grande transformação sou eu, que é exatamente deixar de ver defeitos nos outros, esquecer a vida dos outros e olhar para dentro de mim, que talvez seja um dos trabalhos mais difíceis de serem feitos na face dessa terra, é nós olharmos para dentro de nós mesmos. Será que nós realmente nos conhecemos tão bem como aparentemente nós pensamos que nos conhecemos? Será que nós paramos para fazer uma reflexão profunda? E aí eu digo para os senhores, que se nós parássemos para fazer essa reflexão profunda acerca dos nossos atos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, como mestres, como ninfas, como missionários, certo? Porque a ninfa, eu me lembro muito bem, o Tino Tumuxê que falava, né, que quando um jaguar, né, maltratasse uma ninfa, né, porque a ninfa no Vale do Amanhecer, ela não é mulher, ela é uma ninfa. Então a ninfa, ela simboliza a ternura. Então o relacionamento de um mestre com uma ninfa, a forma de tratar uma ninfa, esse tratamento, me parecia assim, tinha que ser uma coisa com muita delicadeza, com muito cuidado, para não ferir. E aí, realmente, o mestre nunca iria olhar para uma ninfa com um olhar malicioso. Certo? Ele não poderia olhar com um desejo. É quase como se ele estivesse vendo na ninfa a guia missionária da ninfa, ou a preta velha da ninfa. É claro que também uma ninfa teria que se comportar como uma ninfa. Não sei se está dando para compreender, meus irmãos, o que eu estou falando. Porque a moeda, ela tem dois lados. Então, as nossas ninfas seriam objetos de trazer para o ambiente o que tivesse talvez de mais puro. A presença de uma ninfa harmonizada dentro de um trabalho, imagina ali o quanto que de paz, de harmonia e de coisas boas quem está do lado não estaria recebendo. Haja visto até porque, né, a ninfa também simboliza a figura da mãe. Haja visto numa das aulas a tia Neva dizer o seguinte: o amor da mãe libertou o filho da cobrança de um elítrio. Quando nós falamos de elítrio, e cada um de nós, quando imagina a figura de um elítrio, imagina a sequência, o desdobramento de dor que um elítrio pode provocar. Aí vem a clarividente e diz o seguinte: o amor da mãe libertou o filho da cobrança do elítrio. Mestre,
Então, o que é o amor? Eu estou falando de uma ninfa dentro de um trabalho emitindo amor. É claro que para emitir amor, a mente tem que estar muito pura. Nem que seja por uma fração de segundo, numa encarnação, e isso também faz parte das explicações do Trínico no Chico, nem que seja por um segundo, nós tivemos esse momento, vamos dizer assim, de pureza. Agora imagina no dia a dia, se prevalecer nas atitudes essa ideia, esse princípio, o quanto que de libertações nós poderíamos estar alcançando. Nós que falamos muito de cobradores, nós que conhecemos o poder que o cobrador tem de influenciar na nossa vida e nos fazer sofrer. Porque toda vez que algum de nós está passando por alguma dificuldade, parece que a primeira coisa que ele se lembra é que tem um cobrador ali. E que é esse cobrador a causa de tudo aquilo que lhe está acontecendo. Bom, meus irmãos, essa ideia, ela começa a ser uma ideia teoricamente um pouco infantil. Porque nós estaríamos transferindo para alguém a responsabilidade do que não é bom na nossa vida. E não é bem assim. A responsabilidade do que é bom e do que não é bom, ela é nossa, em primeiro lugar. Então, seria, é uma linguagem também numa das casas, seria falta de honestidade eu dizer que o meu cobrador, perante a Deus Pai Todo-Poderoso, ele é o cobrador, ele que tem direito. Então, se ele estiver presente em algum fato, e esse fato está me fazendo sofrer, ele está fazendo o que lhe é de direito. O meu direito teria que ser de encontrar uma forma de fazer ele cobrar o que ele tem de direito e eu sofrer o mínimo que fosse possível. E posso dizer para os senhores que isso seria o uso, como as nossas entidades falam. Eu estava num trono agora, recentemente, e eu achei interessante quando o mentor se referiu ao médico e falou assim: meu filho, use a sua sabedoria. O que o mentor estava querendo dizer? Ela tem a sabedoria dela, ele tem a sabedoria dele, e assim sucessivamente. Até porque as nossas vidas não são iguais, o contexto dentro do qual nós estamos inseridos, ele é muito próprio. Então você vai ter que usar uma sabedoria que é própria, que é a sua, para você tentar resolver aquele problema ali, com quem está ali. Então você veio preparado para isso. Então quando o mentor no trono, ele fala: meu filho, minha filha, use a sua sabedoria, é porque você tem sabedoria, você tem inteligência, você tem capacidade para resolver da melhor maneira possível aquele problema. Aí volta novamente a clarividente: o amor da mãe libertou o filho da cobrança de um elite. Olhem bem, mestres, se o amor da mãe liberta o filho da cobrança do que nós achamos que é o mais terrível na nossa existência, que é a presença de um elite, então, se eu tenho os meus elítrios e eles estão conseguindo ter a força de cobrar e de me fazer sofrer, tanto quanto eu acho que eu estou sofrendo e estou reclamando, então está faltando um pouco de amor no meu coração. Porque se tiver esse amor no meu coração, com certeza absoluta, é claro que o primeiro a ser beneficiado sou eu, mas esse espírito, ele vai sentir esse amor.
O amor é uma coisa, então, que não pode ser sentida só por quem ama. Quem está do lado vai ter que sentir também. E vai ter que sentir mais ainda quem sofre. Porque se eu tiver amor no meu coração, realmente, e ele estiver do meu lado sofrendo, ele vai sentir uma coisa boa. Ele precisa sentir uma coisa boa. Então essa é a doutrina, essa é a base do que o nosso querido Trino Tumushi vinha falando e vem falando aí nas suas aulas. Aí mais na frente ele está concluindo o trabalho dele. Eu estou dizendo para os senhores que os fascículos, o seu Mário, se eu não me engano, escreveu isso em 1974, não sei, 75, né? Isso daqui é de 1983 ou 84. Então, são 2 trechos bem no final da aula, que não é muito longo. O que o seu Mário diz? Não poderemos, olhem bem, mestres, não poderemos mais ser agressivos como vem ocorrendo. Aí eu pergunto para os senhores, o seu Mário estava falando isso para uma plateia de 1984. Nós estamos à beira de 2020. Isso daqui são palavras que não cabem para nós ou ela continua encaixada no nosso meio? Pergunto para os senhores. Não poderemos mais ser agressivos como vem ocorrendo. Então, o seu Mário também meio que profetizou em 1984 coisas que estão acontecendo há poucos dias de 2020. Precisamos transmitir os conhecimentos de acordo com as pessoas que vão recebê-los, pela intuição e com muito amor, tolerância e humildade. Olha bem, mestre, olha bem aqui. Precisamos transmitir os conhecimentos de acordo com as pessoas que vão recebê-los, pela intuição e com muito amor, tolerância e humildade. O que fica claro, pegando o início, lá, onde o seu Mário fala, deixa o cidadão lá fora e entra o médium aqui dentro. O que ele está querendo dizer? Que o médium aqui dentro, esse médium, ele saberia transmitir conhecimento de acordo com a pessoa que vai recebê-lo, pela intuição, com amor, humildade e tolerância. Então, se ele realmente tiver com essa tolerância, essa humildade e esse amor no coração, ele vai saber falar exatamente o que a pessoa precisa ouvir. Exatamente como um preto velho ali no trono faz. Eu estou começando a entender que talvez quando se chega do outro lado e alguém quisesse reclamar alguma coisa, aí o seu mentor lá do outro lado iria falar para você o seguinte: meu filho, quem te deu essas aulas foi o preto velho do trono, porque tudo o que está sendo falado aqui acontece no trono pela maneira como uma entidade trata cada pessoa que senta ali para ser atendido. Se você sentar num trono, o doutrinador e o aparato, e vamos dizer que você vai atender 20 pacientes, que hoje em dia isso é uma coisa rara, hein? Mas quando eu cheguei no Vale era normal. 20 pacientes, para cada um, o preto velho vai ter uma mensagem própria.
E no final, nós vamos perceber o seguinte: o preto velho tratou todos aqueles 20 pacientes com amor, com humildade, com tolerância, porque quem tem tolerância, humildade e amor tem paciência inesgotável. Sabe o que é paciência? A gente faz uma ideia de preto velho, é uma coisa fantástica. Eu já vi um paciente, até médium, quase que brigar no trono com a entidade. Eu uma vez mesmo, eu me lembro, isso aqui eu vou falar só, não é que eu me lembro que eu estava numa fase muito difícil da minha vida. Vamos dizer que tudo dava errado. Eu sentei no trono mesmo, muito chateado. Aí o preto velho virou para mim e falou assim: meu filho, você é um cara tão bacana. Eu falei: meu pai, para com esse papo furado, não tem nada de bacana não, porque eu estava revoltado, né? Quando eu me lembro disso, eu sinto vergonha, né? Porque eu me lembro que o preto velho, eu naquela dificuldade, né? E ali, quando você está numa situação difícil, você quer que tudo seja resolvido da sua maneira, e parece que aí é que a coisa não funciona mesmo, né? Eu me lembro que ele começou falando isso: meu filho, você é tão bacana. Eu virei para ele, para o preto velho, e falei assim mesmo: não pode, um papo furado desse, não é nada de bacana, né? Mas mesmo assim, aquele preto velho foi com aquela humildade dele e levou o trabalho. Depois eu vi muitas vezes isso com outros mestres, pacientes, e nunca vi uma entidade de luz em nenhum momento sair dessa linha, desse tratamento, dessa paciência, dessa humildade. E olhem bem, mestre, imagina o que é uma entidade de luz. Uma vez conversando com o Trina Jarim, falou uma coisa que eu achei fantástica. Uma entidade de luz, vamos dizer que lá no mundo onde ele está vivendo, o cheiro seja de rosa. O comum lá é que no ar é perfume, o ambiente é perfumado. A entidade sai de lá e chega aqui, o ambiente é pesado, o cheiro às vezes é horrível. A entidade está se submetendo a tudo o que é o contrário de onde ele está, mas ele vem com amor no coração. Está entendendo? O bem, ele só existe se existe o mal, para ele poder dar a sua verdadeira demonstração. A gente só vai provar para a gente mesmo se a gente tem isso é nas horas difíceis e com as pessoas difíceis. Quanto mais difícil a pessoa, mais é que vai ter que existir amor no trato com ela. E para concluir lá na frente, o seu Mário termina, como sempre, com chave de ouro. Para apresentarmos nossa doutrina, só precisamos ter amor, tolerância e sermos humildes. Assim, não teremos nenhum problema ao transmitirmos os ensinamentos. Precisamos conhecer o Evangelho, que praticamos para poder explicá-lo aos que chegam e só o conhecem o Evangelho do livro. Deu para entender, mestre? Aqui é a prática pura do Evangelho. Quem chega aqui e conhece o Evangelho, o livro que o leu, se ele encontra quem pratica realmente isso, vamos dizer, é como se provocou-se um impacto, porque entre você ler e praticar
existe uma diferença muito grande. Nós estamos procurando praticar. Volto a dizer, o seu Mário está dizendo aqui que se nós praticarmos, não teremos nenhum problema em transmitir o conhecimento para aquele que chega aqui e que só conhece porque leu. Então, meus mestres, eu tenho hoje por hábito não fazer reuniões muito longas, não. Por hoje, eu vou me limitar aqui e dizer para os senhores, né, que é bem provável que a grande maioria, né, a gente não se veja até a entrada, né, do próximo ano. Então, desejo aqui antecipadamente aí, boas festas, que cada um dos senhores e das senhoras tenha nesse final de ano aí grandes realizações, entendeu? E que o próximo ano, eu acredito muito nisso, será melhor do que 2019, porque 2019 está sendo um ano muito bom. Eu vou pedir mais uma vez, com a permissão do Márcio e do Elisan, do André aqui, o meu amigo aqui fazer a contagem, porque eu achei que foi tão bacana que ele fez. Valeu.